Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bit Cripto. Galera, eu sou muito curioso, você também deveria ser. E eu sei que você é, porque se você não fosse curioso, você tava comprando um monte de tranqueira aí ainda. Apesar que cada um é cada um, né? Não é eu que vou dizer para você se você comprou, se você não compra as tranqueirinhas aí. Tem gente que diz que dá conta, né, de ganhar dinheiro com tranqueira. Eu não tenho paciência, não. Galera, é o seguinte, curioso por quê? Porque todo mundo falando aí no Twitter, na internet, que a SEC não vai apelar porque ela tinha um prazo até ontem, que era só 10 dias. Só que tem um monte de coisas, né, que acontece num processo onde ele pode ou não apelar. Se tem os momentos que a gente observa o que a juíza diz, né, ali nos documentos, pôr o microfone aqui próximo, nos documentos que ela arquiva ali, né, dá uns vereditos, e a gente vê algumas coisas que de repente na internet falam uma coisa, outros encontram outros assuntos. Então eu sou muito curioso, eu fui atrás, encontrei um monte de documento, tava estudando direito aqui, constitucional não, direito jurídico, né? Todo direito é jurídico, né, gente? Não, todo direito é jurídico ou civil, né? Tem o direito civil também, né? Eu acho. Se eu tiver errado, você que é advogado pode falar aí. E vou pedir ajuda aos advogados de plantão aí, aos universitários. Qualquer coisa que eu postar aqui, se eu falar alguma coisa que saiu pela culatra, corrija aí pra gente aprender junto. Num próximo vídeo eu trago a correção para essa galera aqui, tá? Então é o seguinte, aqui tem vários documentos. Esse aqui, por exemplo, tem 642 páginas, tá? Isso aqui é o que nós podemos de chamar regras, né, da Suprema Corte para todos os processos, né? Para todos os processos. E tem só... Deixa eu ver aqui. Aqui não mostra as páginas, né? Senão eu ia mostrar para vocês. Mas a gente consegue descer aqui, ó. E vocês vão ver aqui, ó. 642 páginas, tá? Beleza. Isso aqui tudo é pesquisa, ó. Ah, tá. Não dá para ver ali, não. Eu não vou trazer a imagem para baixo, não. Aí eu fui pesquisando, né, galera? Encontrei aqui um documento aonde a gente encontra... como é que é? Connecticut, né? Judicial Branch, né? Biblioteca de advocacia, alguma coisa assim, da lei, uma coisa assim, né? Aí a gente pede uma pesquisa aqui, eu coloquei apelação, e ele traz vários casos de apelação, né? E a gente, de vários que eu li, esse aqui tem 28 páginas. De vários que eu li aqui, esse aqui é o que eu achei que chegou um pouco perto do que a Ripple e a SEC estão fazendo ali, né? Os tribunais concedem julgamento sumário, que foi o que ocorreu lá com a juíza Torres, né? Parcial quanto a certas especificações de uma causa de ação contida em uma única contagem, se parecer ilógico reter essas especificações quando elas não puderem ser bem-sucedidas. Aí ele cita aqui alguns processos, né, precedentes que houve aí, os documentos de 16 de dezembro de 2004 aí, tá? Onde negaram o novo argumento de uma concessão de julgamento sumário em 51 das 54 especificações em uma contagem de negligência. Esse aqui é o caso, né? Essa contagem de negligência aí. Aí tem aqui em parte e apelação indeferida em parte, né? Aí tem a data aqui do ano 2007. Outros tribunais declararam julgamento sumário não está disponível quanto a alegações particulares em uma contagem quando tal adjunção não dispõe de toda a causa de ação. Bom, aí ele cita mais alguma coisa aqui. Bom, pessoal, e aí a gente vê outros casos aqui, né?
Por que que eu falei para vocês que esse aqui se pareceu mais? Porque eu entendi que aquele julgamento sumário foi em partes, né? Em partes para a SEC e em partes para Ripple, tá? Por isso que eu peguei esse daqui. Aí aqui diz, né? Depois de identificar os casos úteis, é importante atualizá-lo antes de confiar neles. Atualizar a jurisprudência significa verificar se o caso ainda são bons, tá? Você pode entrar em contato com o bibliotecário jurídico, né? Então é biblioteca jurídica que diz, né? Isso aqui, ó, biblioteca jurídica, né? Aí entre em contato com eles lá, né? Para você atualizar os casos. E agora nós vamos nos documentos da juíza Torres aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Isso aqui, ó, práticas individuais de processos civis, analisa Torres, né? Isso aqui foi revisado no dia 30 de janeiro de 2023, né? Comunicado com Câmara. Quando fala comunicado com Câmara, gente, é comunicado com o tribunal, tá? Pelo menos é o que eu entendi depois de ter lido tudo aqui, né? Contato com câmaras. As comunicações com o tribunal ocorrerão por carta, salvo disposições em contrário abaixo. Chamadas telefônicas para câmaras são permitidas apenas em emergência que requerem atenção imediata. Antes de convocar a Câmara com perguntas sobre as regras e práticas do tribunal, as partes devem revisar as práticas individuais do tribunal. O telefone à Câmara é esse daqui. O telefone da Câmara, né? É esse daqui. Fax, né? Tem regra até para fax, bicho. Você quer enviar um fax para lá, você tem que ter autorização. E quando você tiver autorização, você tem que identificar o indivíduo na Câmara que te autorizou a fazer isso. Porque se você não fizer, você sozinho vai ser responsabilizado. Se você não fizer... se você não fizer, você sozinho vai ser responsabilizado. Se você fizer e colocar o nome do indivíduo que autorizou, aí a responsabilidade recai sobre ele, tá? E aqui, ó, as cópias devem ser enviadas simultaneamente por fax, se você for autorizado, e e-mail, ou entregue em mãos a todos os advogados, né? O número do fax está aqui também. Deixa eu tirar isso daqui, porque aí é sacanagem mesmo, né? Marcou, foi tudo. Cartas de moção, cartas e moções de cartas, né? Esse SF aqui, ó, é aquele sisteminha eletrônico que a gente acessa aqui, tá? Tá falando aqui que, a menos que haja um pedido de arquivamento de uma carta sob sigilo, né? Cartas e petições de cartas devem ser arquivadas eletronicamente, ou seja, publicamente, tá? Aquilo lá é público, tá bom? Aí tá aqui, ó, sobre as regras locais do Distrito Sul de Nova York, né, que é o distrito que a juíza atende, regras e instruções de arquivamento eletrônico do processo, aí fala aqui endereço de e-mail das câmaras, ó o endereço dela aí, gente, não vá mandar e-mail para ela não, porque você pode estar onde você estiver no mundo, o FBI vai baixar lá na sua casa. Eu tô falando porque eu já apresentei aqui para vocês há muitos anos um exemplo de um carinha que simplesmente mandou um e-mail para a Casa Branca ameaçando o presidente. Eu não lembro se era aquele Ronald Reagan ou foi da era Bush, se não o pai era o filho. Sei que o cara, se eu não me engano, era aqui do Brasil mesmo. O FBI veio baixar aqui, tá? Pesquisa aí na internet que vocês vão encontrar. Quem lê muito deve ter visto coisa desse tipo aí. Quem não preocupa muito assim, não vou dizer que deveria ser de interesse público ou de todo mundo, mas quem às vezes não tem aquela curiosidade, igual eu falei no início, né? Eu sou muito curioso, eu gosto de ler tudo, independente de qualquer coisa, tá? Eu só absorvo aquilo que é bom. E aquilo que é ruim, eu uso como ferramenta para mim sobressair, tá? De algumas dificuldades. E isso é uma coisa que você tem que colocar na sua vida também. Aí vamos aqui, ó. Apelação. Será que tem alguma coisa aqui da apelação? Ó, cartas pré-moção em casos civis. O caso da Ripple é caso civil, tá? Apesar de lá falar que é relacionado a finanças, mas é um julgamento civil.
tá? Ele é levado pelas regras civis, tá? Tá aqui, ó. Uma carta de pré-moção é necessária antes do arquivamento de qualquer moção. Qualquer processo. Isso aqui, moção, é processo. Exceto moção com um limite de tempo jurisdicional, conforme fornecido pelas regras federais de procedimento de apelação. Regras federais de procedimento de apelação, eu tenho ele aqui também, tem só 77 páginas, tá? Regras federais de procedimento de apelação. Eu encontrei ele na internet, só que esse aqui é de 1º de dezembro de 2022. E aí, vamos lá. O que que diz aqui, ó? Moção pós-julgamento. Pós. Eu acho que é depois do julgamento sumário, isso aqui, tá, ó. Pós-julgamentos. Moções trazidas por ordem de demonstração de causa. Moções para regulamentação, reargumentação, ou moções de reconsideração, moções de litigantes pró-si. Quando falar pró-si, gente, aqui, ó, parece que é pessoas que não tem representatividade ali com relação, acho que, de empresa ou de advogado, tá? Quem souber o que é pró-si, coloca aí, tá? Porque foi o que eu entendi. Porque aqui, ó, inclusive tá falando pró-si encarcerado, ó. Encarcerado. Ou seja, é uma pessoa que está encarcerada, né? Moção para admissão pro hac vice, tá? Moção para... Aqui são cartas pré-moção em casos civis. Moção para honorários advocáticos, né? Isso aqui vai ter um dia aí, não sei quando, pela SEC ou pela Ripple, cobrando esses honorários, né? Moção para detenção, para prender alguém. Moção para nomear autor principal e principal advogado de defesa em ações coletivas de valores mobiliários. Lembra aqui, ó? Isso aqui também faz parte do processo aí da Ripple. Objeções e decisões de juízes magistrados, moções para sanções, moções para retirar-se como advogado. Lembra? 3 advogados foram retirados, faz também essa carta pré-moção aqui. Moção para redução de sentença, moção informa pauperis. Petições para confirmar, obrigar a arbitragem, onde um atraso na apresentação pode resultar na perda de um direito. E por aí vai, né? Aqui tem mais coisa aqui, deixa eu ver, eu acho que tem mais coisa sobre apelação aqui. Tem não. Acabou. Vamos nesse aqui também, que é lá da juíza Torres, ó. Só que agora, ó, esse daqui era do dia 30 de janeiro de 2023. Esse daqui é... Opa! Pera aí, deixa só... É porque não apareceu a bolinha ali, ó. Isso aqui, ó, 23 de maio de 2019, tá? Práticas individuais em casos pró-si. Lembra que eu falei pró-si, né? Casos pró-si. Aí tem várias coisas aqui. Uma parte... por uma parte pró-si, toda a comunicação do tribunal. Por uma parte pró-si deve ser enviada para o pró-si intake. Aí, nesse endereço, nenhum documento ou arquivo judicial deve ser enviado diretamente às câmaras. Ele também não usa, tá aqui, quer ver, ó? Após recebimento, tal súmula constituirá atendimento a qualquer usuário do sistema SF, que é o sistema digital lá, né? Que manda pela internet. Se qualquer parte não for usuária do sistema digital aí, eletrônico, por exemplo, se houver uma parte pró-si no caso... A parte pró-si deverá enviar cópias a qualquer arquivamento a essa parte e incluir comprovante de serviço afirmando que ele ou ela tem feito isso e cópias correspondentes aí. Ou seja, ele não tem acesso ao sistema digital igual vários advogados têm. Por isso que eu estou falando, achando aqui estranho. Estranho não, eu não sou da área, né? Que isso aqui, ó, ele não cita diretamente advogados aqui. Aí fala que por uma parte representada por um advogado, tá vendo? Aqui, ó, pró-si e por um advogado.
salvo disposição em contrário abaixo. Aí eu marquei mais aqui, porque eu achei que esse daqui já tem mais a ver com o que nós estamos passando aí com o processo da SEC versus Ripple. As comunicações com o tribunal por uma parte representada, no caso aí, uma das partes representada, né? No caso a SEC ou a Ripple, serão regidas pelas práticas individuais da juíza Torres em casos civis, disponíveis aqui neste... Deixa eu abrir aqui. Acho que já tem até aberto aqui, deixa eu só conferir onde foi que eu abri ele. Acho que é aqui, ó. Não, não é esse aqui. Caraca, tem um monte de coisa aqui agora. Localizar. Vou ter que copiar o endereço. Vamos lá, deixa eu copiar esse endereço aqui. Vamos abrir qualquer coisa aqui. Vamos colocar esse endereço. E aqui, ó, vocês vão ver que vai abrir aquela página que eu já trouxe aqui para vocês, tá? Lá do site da Juíza Analisa Torres, aqui, ó. Práticas individuais em casos civis, tá? 7 de março de 2023, tá aqui, ó. Aí ele vai abrir aqui um documento. Que esse documento eu já trouxe aqui também para vocês, tá? Já trouxe aqui, já falei desse documento aqui para vocês. Ele tem, deixa eu ver, 15 páginas, tá bom? Mas eu acho que tem ele já traduzido bem aqui assim, quer ver, ó? Eu acho que até, não, esse aqui é 3 páginas, esse aqui é parte dele, né? Solicitações de adiamento ou extensões de tempo, todos os pedidos de adiamento ou prorrogação de prazo devem ser feitos por escrito e deve indicar as datas originais e os números de solicitações anteriores em adiamentos e prorrogações. Quem acompanhou o processo aí desde o início que o canal iniciou o acompanhamento aí, viu, né, que eles citam as datas originais, os números de solicitações anteriores. Vamos supor, ele quer tempo, a SEC quer prorrogar um tempo aí, ou a solicitação de adiamento, aí ele tem que citar a data que ocorreu o último pedido, tá? E o número de vezes que ele já pediu. Quem lembra aí, quem assiste os vídeos aí lembra disso. Às vezes passa despercebido, mas eu não consegui esquecer isso não. Se esses pedidos anteriores forem concedidos ou negados, ele tem que dizer: eu solicitei no dia tal, o tribunal aceitou, né? Foi a terceira vez que eu pedi e o tribunal aceitou ou negou, né? Ele tem que falar. E se o adversário lá, né? Vamos supor, se a SEC está pedindo, se a Ripple aceitou ou não, né? Se não, as razões apresentadas pelo adversário para recusar o consentimento tem que ser colocado no documento, tá? Se o adiamento ou extensão solicitada afetar quaisquer outras datas programadas do processo também, uma parte apresentada deverá enviar uma proposta de ordem de agendamento revisada. E aqui, ó, qualquer solicitação de adiamento ou prorrogação deve ser feita com pelo menos 48 horas de prazo. Os pedidos de prorrogação serão normalmente negados se forem feitos após a expiração do prazo original. Aqui são os documentos arquivados por um PROC, né? Aí tem aqui onde ele pode pegar os formulários para... Aí onde era PROC eu só marquei para mim não ler eles, porque não vi nada que pudesse ajudar aqui no caso da SEC versus Ripple, para a gente entender. Todos os pedidos de descoberta devem ser enviados ao advogado da parte, né? As descobertas são provas, né? Arquivamento e serviços, né?
Aqui os arquivamentos tem datas para tudo aí, né? Deve ser notificados e o arquivamento no prazo de 2 semanas após o recebimento de documentos de oposição, né? Partes representadas aí no caso com advogados, que é no caso da Ripple, né? Uma moção para julgamento sumário, ó. As partes representadas que apresentarem uma moção para demitir, uma moção para julgamento das peças processuais ou uma moção para julgamento sumário deve fornecer à parte PROCI uma cópia do aviso. Aqui já fala do PROCI, mas essa parte aqui, ó, ela também serve para o julgamento que a gente está vendo aí, né? Datas, limites de páginas, né? Lembra dos memorandos de lei que tinha 30 páginas, outros, e eles queriam, a SEC diz que seria pouco, né? Aí acabou entregando até em menos página. Aí tem tudo aqui, gente, é tudo documentado, ó. O tribunal espera que as partes cumpram estritamente os requisitos de fonte, imagem e espaçamento das normas civil local. Regras especiais para moção de julgamento sumário com relação a qualquer depoimento fornecido em conexão com a moção de julgamento sumário. O índice do depoimento deve ser incluído se estiver disponível. Tudo tem que ter praticamente índice, né? Aqui está falando que a argumentação oral, salvo determinação ao contrário do tribunal. Se o tribunal falar não precisa de argumentação oral, né? As alegações orais não serão ouvidas. Declaração pré-julgamento. O que é o pré-julgamento, gente? É aquilo que nós estamos esperando, né? O julgamento final. Então, possivelmente vai ter aí declaração pré-julgamento. A menos que determinado de outra forma pelo tribunal. Tá vendo que é o tribunal que determina aqui, ó. Dentro de 30 dias após a data para a conclusão da descoberta ou dentro de 30 dias, ó. Tudo é 30. A decisão do tribunal sobre uma moção dispositiva, se houver, o autor, em um caso, aqui já é PROCI, deve apresentar uma declaração pré-julgamento, concisa e escrita. Esta declaração não precisa assumir nenhuma forma específica e conter os seguintes, né? Aqui já é mais para o PROCI, né? Mas essas primeiras partes aqui com datas, né? Praticamente lá no tribunal da juíza serve para qualquer caso civil, que no caso o PROCI ou representado por advogado. O réu deve apresentar sua própria declaração pré-julgamento. Outros arquivamentos preliminares. Se o caso for julgado apenas por um juiz sem júri, e não é o caso Deixa eu só mudar aqui um pouquinho para me pegar uma informação aqui. Eu vou ter que mudar aqui rapidamente. Aqui, ó, aonde eu vou abrir esse documento aqui, vocês vão ver que aqui, citação. Pronto. Estamos de volta. Aqui, ó. Citação, né? Esse aqui é do caso da SEC versus Ripple, tá? Ó, SEC versus Ripple. O que que tá falando aqui, ó? Sem júri, né? No caso, apenas por um juiz sem o júri. E o que que diz aqui, galera, ó? Opa, não é aqui não, é aqui, ó. Ó, exigência de júri. Os dois exigem um júri, tá? Tanto a Ripple como a SEC tem exigência de júri, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, se o caso for julgado só pelo juiz, não conta para nós, tá? Conta só para quem não exigiu um júri aí, né? Aqui, ó, apresentação, declaração, isso aqui tudo aqui. Começando aqui, ó, que tem um ponto bem aqui, ó, daqui do amarelo para o laranjado tem um ponto. Então, do laranjado já é para o nosso. Se o caso for julgado perante um júri, todas as partes representadas por um advogado também devem apresentar questões voir dire propostas, uma acusação de júri proposta e um formulário de veredito proposto no momento da apresentação da declaração pré-julgamento.
Por quê, gente? Pré-julgamento, porque a juíza ainda vai bater o martelo definitivo ali, né? No momento do depósito, sabe aqueles depósitos de valores que eles pagam para arquivar? Eu acho que deve ser isso, né? A parte representada, no caso a SEC versus Ripple, ou Bradley House, Chris Lassie aí, né? Deve enviar esses documentos por e-mail, no caso dos depósitos aí, para a juíza Torres, para ela confirmar, né? Porque vai bater o martelo, tem que ter pago, né? Eu acho que deve ser isso. Nos formatos PDF e Microsoft Word. Aí tá falando aqui já, volta para a parte ProSi, pode arquivar tais documentos, não é obrigado a fazê-lo e não precisa enviá-lo por e-mail. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Acabou, ó. Essa aqui só tem 3 páginas, tá? E foi aí o último. Aqui, ó, nós temos também procedimentos, regras federais de procedimento de apelação. Isso é de 1º de dezembro de 2021 e ele tem 77 páginas. Vamos lá para vamos para o índice. O índice tem duas coisas que eu marquei aqui, ó. Vamos lá. Cadê o índice? Isso aqui foi criado por político. Deve ter uma lista de político. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui, ó, tem um índice. Tudo isso aqui para trás é informações. Vai ter uma lista aí de um monte de político aí. Eu não vou mostrar isso, não. Só tô lembrando para vocês, tá? Isso aqui, gente, porque esse eu tenho que mostrar. Porque isso aqui é feito dentro do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, tá? Isso aqui tem o dedo de legislativo também, tá? Eles criaram essas regras aqui, tudo. Ó, aqui, ó. Só pra... Já estamos aqui mesmo. O que que é um pum para quem já tá, né? Tá aqui, ó. Esses aqui são os políticos da Califórnia, né? Maryland. Maryland é a cidade do Gary Gensler, né? Você sabe, né? Pensilvânia, Geórgia, né? E por aí vai, ó. Oregon, tá? Califórnia, Arizona, tá bom? Aqui, meu amigo, a gente traz a informação em loco. Eu deixei até um trem marcado aqui, ó. Deixa eu ver o que que foi, ó. Regra 4. Recursos de direito quando interposto. Recurso do processo civil. Prazo para apresentar um aviso de apelação. Em um caso civil, exceto conforme disposto na regra 4A, 1B, 4A, esse monte de C aí, a notificação de apelação exigida pela regra 3, tá? Porque essa regra 3 é essa aqui, ó. Ó, não é essa aqui não. É aqui, ó. Regra 3. Vamos começar daqui. Recurso de direito como tomado, né, a arquivar na notificação de recurso. Um recurso permitido por lei de um tribunal distrital para um tribunal de apelação pode ser interposto apenas mediante a apresentação de uma notificação de apelação ao secretário distrital dentro do prazo permitido na regra 4. Estão vendo que tem um prazo, né? E vamos supor, a SEC, ele tem que fazer, interpor, né? Um recurso permitido por lei de um tribunal distrital de apelação, pode ser interposto pela SEC, por exemplo, né? Mediante a apresentação de uma notificação de apelação ao secretário lá do tribunal distrital dentro do prazo permitido pela regra 4, que é o que nós vamos ver ali. No momento do arquivamento, o apelante, no caso a SEC, deve fornecer ao escriturário cópias suficientes da notificação para permitir que o escrivão cumpra a regra 3D. Essa regra 3D eu procurei aqui, gente, eu não encontrei, tá? Se a gente procura aqui, ó, regra 3D. Ele tá pesquisando aqui, ó. Enquanto ele pesquisa, vamos descer aqui. Deixa ele pesquisando lá. Ó, regra 4. Beleza? Aí ele cita aqui que a gente tinha que voltar lá para ver, né? Deve ser apresentada com o escrivão distrital dentro de 30 dias, gente. A entrada do julgamento ou despacho apelado.
Vocês estão vendo isso? Após a entrada do julgamento ou despacho apelado. Eu acho que aqueles 10 dias lá não consta, tá? Eu acho que é 30 dias que a SEC tem para apelar, tá? A notificação de apelação pode ser interposta por qualquer parte em até 60 dias após o proferimento. Tá bom, aqui pronto, gente, acabou. Após o proferimento da sentença ou ordem recorrida, se uma das partes for os Estados Unidos, no caso a SEC, né? Uma agência dos Estados Unidos, no caso a SEC, né? No caso é esse aqui, tá, gente? Esse aqui não, esse aqui é o Estado mesmo, tá? Tem até um processo, que eu vou falar aqui o nome para vocês, que é o... Aqui, ó, Estados Unidos versus Eisenberg. Foi os Estados Unidos que entrou contra esse Eisenberg, que foi aquele que tentou roubar o Mango é um DeFi, tá? Lá na Solana. Então foi os Estados Unidos. Esse aqui, ó, é uma agência. Um funcionário ou funcionário do Estado, Estados Unidos, processado em caráter oficial. Um atual ou ex-funcionários do Estado. No caso, isso aqui tudo pega para eles, né? Porque Jay Clayton, Bill Riemann e um atual, que no caso o Gary Gensler também aí, né? Eles podem interpor aí. Só que o prazo, nós estamos atrás de prazo, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou atrás aqui das regras. Nós trouxemos várias regras. Nós temos aqui um prazo de 30 dias, né? Baseado na regra 3 aqui, ó, tá? Só que aqui, ó, a notificação de apelação pode ser interposta por qualquer parte até 60 dias após o proferimento da sentença. A juíza ainda não proferiu a sentença, que é o julgamento final, né? Então, depois do julgamento final, ou foi... Coloque aí, gente, se o julgamento sumário já é o proferimento da sentença. E se o julgamento final vai ser só para encher linguiça ali. Coloque aí, gente. Mas nós temos duas datas. 10 dias não é. Então, nós temos que pensar aí que aquela data que a SEC, que a juíza colocou aqui, ó, né, que ela, a ordem, a decisão da juíza sobre o embargo, julgamento sumário, foi no dia 17, né? Então conta aí, até dia 17 de agosto, tem 30 dias. Se não for com 30 dias, tem até 60 dias para entrar com o pedido aí, né? Conforme a gente tá vendo aqui, tá bom? Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver, essa é regra 3D aqui. Não vai achar. Mas tem uma regra 12, gente, que tá aqui, ó, nesse índice que eu marquei. Tá ficando tonto aí, né? Garantia de custas em recurso processual e registro na apelação. É na página 12, na realidade, tá? Página 12 aqui, ó. Regra 10, tá? Então vamos para a regra 10. Aqui. Aqui é a regra 1. É a regra 10 que eu quero. Aqui, ó. Regra 10. O registro na apelação. Composição do registro em recurso. Os seguintes itens constituem os autos de recursos. Recursos é apelação, tá, gente? Os documentos originais e provas arquivados no Tribunal Distrital, no caso aí da juíza distrital. A transcrição, o que que precisa, tá, gente? Os documentos originais e as provas arquivadas no Tribunal Distrital, né? Tanto da parte da SEC, no caso da SEC, com relação a Ripple, né? Eles têm que apresentar isso. As transcrição do processo, todo mundo já sabe que existe um escrivão que fica ali transcrevendo o processo. Se houver, né? E 3, uma cópia autenticada dos registros dos autos preparados pelo secretário distrital aí, ó, tá? Lembra que o secretário distrital lá no item 4, né? Na regra 4, ele pode interpor lá, mas tem que ser diretamente ao secretário distrital? Pois é. A transcrição dos procedimentos
dever de ordem do apelante. Dentro aqui, galera, ó, aí já vem outras datas, né? Dentro de 14 dias, a apresentação do aviso de apelação ou a entrada de uma ordem descartando a última moção remanescente de um tipo especificado na regra 4. Lembra lá na regra 4? O que for posterior. O apelante, no caso a SEC, nós estamos botando ela aqui porque é ela que está no intuito de apelar, né? Deve fazer qualquer um do seguinte, né? Ordenar ao relator uma transcrição das partes do processo ainda não arquivadas conforme o apelante considerar necessário, sujeita a uma regra local do Tribunal de Apelações e com as seguintes qualificações. A ordem deve ser por escrito. Se o custo da transcrição for pago pelos Estados Unidos sobre a lei da justiça criminal, a ordem deve declarar e na ordem deve declarar, né? O recorrente, a SEC, deverá, no mesmo prazo, apresentar uma cópia do pedido com o secretário distrital. Ou, B, arquivar um certificado declarando que nenhuma transcrição será exigida. As descobertas ou conclusão não sustentadas, né? Ele tem que, se o apelante tende a instar na apelação de que uma constatação ou conclusão da juíza lá não é corroborada pela evidência ou é contrária à evidência, o apelante deve incluir no registro uma transcrição de todas as evidências relevantes para aquelas constatações ou conclusão. Ou seja, tudo que a SEC falar que a juíza errou, ele tem que provar com transcrições, né, apontando, né, as evidências, todas as evidências relevantes para aquela constatação ou conclusão. Será que eles vão ter isso? Eles não conseguiram falar que o etéreo, se era um título ou não era, lá no Congresso, não conseguiu responder uma pergunta na frente da juíza. Se o XRP, o que ele achava, era um título ou não era, ele não conseguiu responder. Ele não disse que não podia responder também. A transcrição parcial, a menos que todas as transcrições, né, o apelante solicitadas, o apelante deve, dentro de 14 dias previsto na regra 10b e 10.1, arquivar uma declaração de questões que o apelante pretende apresentar na apelação. Bom, gente, eu não vou muito a fundo aqui não, porque nós já estamos a 37 minutos. Mas vocês viram aqui que nós estamos falando devidamente aqui, ó, com regras federais de processo de apelação. Então, nós vimos lá na regra 3, apontando para 4, que na 4 diz que é entre 30 e 60 dias, mas não explica sobre como é essa questão da apelação lá, mas aqui explica direitinho. Aqui nós já temos 14 dias, né? Aqui já diz o seguinte, ó, o processo deve, ó, se o recorrido, no caso a SEC, considerar necessária a transcrição de outras partes do processo, o recorrido deve, no prazo de 14 dias após a notificação do despacho ou certidão e a exposição das questões lá, arquivar e notificar ao recorrente uma designação, uma peça adicional a serem encomendadas, a menos que no prazo de 14 dias após a notificação dessa designação, o apelante tenha ordenado todas essas peças e tenha notificado o apelado. O apelado, no caso, a Ripple, né? O apelado pode, dentro de 14 dias após ele ter recebido aqui a notificação, né? 14 dias seguintes, ordenar a peça ou mover o tribunal distrital para um despacho que obriga o recorrente, no caso a SEC, a fazê-lo. Aqui tem os pagamentos, né, das custas, das transcrição, que ele vai ter que pegar lá no tribunal, né? Eles têm que dar uma dificultada aí também, né? Bom, pelo que eu vi aí, se não é 10 dias, nós temos até 14 dias. Se não é 14, é 30. E se não é 30, é 60. Vamos ficar aí pelos 14, né, gente? Aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Apelação.
Aqui tem apelação que não acaba mais nesse documento aqui. É o que mais não achar. Só tem 1000. Só tem 1000 itens falando em apelação aqui, ó. Tudo, aonde você vai aqui tem apelação, ó. Né? Ó, a regra 12 aqui, ó. Onde a gente nem tinha passado. Nós tava lá na 10, né? Regra 12. Arquivar o recurso. Apresentação de uma declaração de representação. Arquivamento do registro. Arquivar o recurso, que no caso é uma apelação. Ao receber a cópia de aviso de apelação e o registro de expediente do secretário distrital, do distrito, de acordo com as regras 3 lá que nós vimos, o secretário do circuito, né, lá do circuito, que é aonde ele vai apelar, segundo, terceiro, oitavo, nono circuito, deve arquivar o recurso sobre o título da ação do Tribunal Distrital e deve identificar o apelante, no caso a SEC, acrescentando o nome acrescentando o nome do apelante, nome se necessário, né? Arquivar uma declaração de representação, a menos que o Tribunal de Apelação designe outra hora o advogado que representou a notificação. O recurso deve, no prazo, 14 dias de novo. O recurso deve, no prazo de 14 dias após a apresentação da notificação, apresentar uma declaração ao secretário do circuito nomeado as partes que o advogado representa no recurso. Arquivar o registro parcial ou certificado. Ao receber o registro parcial ou certificado do secretário distrital, conforme disposto na regra 11, o secretário do circuito deve arquivá-lo e notificar imediatamente todas as partes sobre as datas do depósito. Aí na regra 12.1, devolução após uma decisão indicativa do Tribunal Distrital. Olha aqui, gente, a decisão indicativa do Tribunal Distrital. É aqui que nós temos que ver, ó. Quem chegou até aqui não está perdendo nada, tá? Ninguém aqui está enchendo linguiça, não. Tá aqui, ó. Devolução, né? Após a decisão indicativa do Tribunal Distrital sobre um pedido de tutela que está impedido por um recurso pendente, uma apelação pendente, a notificação no Tribunal de Apelações. Se uma moção oportuna for feita no Tribunal Distrital para alívio que não tem autoridade para conceder por causa de um recurso que foi arquivado e está pendente, o requerente, no caso a SEC, deve notificar imediatamente o funcionário do circuito, lá onde no tribunal que ele vai apelar, se o Tribunal Distrital declarar que concederia a moção ou que a moção levanta uma questão substancial. Ou seja, se a juíza falar, pode deixar ele apelar, que eu quero ter uma segunda opinião, não sentir firmeza no que eu falei aqui. Então vamos ver se o próximo circuito aí na apelação vai dizer a mesma coisa. E se a juíza falar que não tem porquê, eu já trabalhei aqui, já ralei, passei 2 anos e meio aqui passando vergonha, que era só 6 meses que eu poderia ficar com o processo, fiquei 2 anos e meio aqui passando vergonha com meus colegas dos outros tribunais, que quem não sabe disso, né, eu já trouxe vídeos aqui falando para vocês que existe um prazo e eles ficam um cobrando o outro, né? Tipo uma competição de tribunal ali. E ela vai falar, não quero. Ninguém precisa de contestar as minhas evidências, não. E aqui, devolução após uma decisão indicativa. Essa daqui, decisão indicativa do tribunal sobre um pedido de tutela. Aqui é indicativa. Se o Tribunal Distrital declarar que aceitaria a moção ou que a moção levanta uma questão substancial, o Tribunal de Apelação pode reenviar para procedimentos adicionais, mas mantém a jurisdição, a menos que rejeite expressamente a apelação, né? Se o Tribunal de Apelações mantiver a jurisdição, mas reter a jurisdição, as partes devem notificar imediatamente os funcionários do circuito, tá? As partes, no caso, a SEC e a Ripple, né? Imediatamente os funcionários lá no circuito de apelação, quando o Tribunal Distrital decidir sobre a moção de prisão preventiva. Aqui já é sobre prisão preventiva.
Só quem vai ser preso ali é o Gary Gessler, tá, gente? O Bill Rima ainda vai ser processado. Tô brincando, gente. Nem tá falando disso aqui. Aqui são os recursos do Tribunal Fiscal. Aqui já é coisa de Tribunal Fiscal. Eu nem vou trazer isso aqui, tá, gente? Eu tava lendo sobre isso aqui, mas não tem nada a ver com o que nós vamos trazer lá, não. Mas vocês entenderam? O ponto-chave de tudo é isso aqui, gente. A devolução após uma decisão indicativa. A juíza indica, ela dá uma decisão ali, um parecer, bate um martelo ali no julgamento final e diz, ó, tem direito à apelação, não tem direito à apelação. E eu já expliquei por que aqui, né? Ela não vai aceitar, ou ela não vai aceitar que alguém revire todo o processo novamente. E tem mais. Baseado nesse revire todo o processo novamente, tá vendo aqui a página 2, ó. Eu vou trazer aqui, ó, esse documento, período de outubro de 2012, da Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Tá vendo que eu não tava brincando aqui? Por isso que o vídeo tá dando 45 minutos aí, ó. Suprema Corte dos Estados Unidos, programa de estudo. Aí tem aqui, baseado neste processo aqui, tá? Aí a gente vê aqui, ó, sobre esse Dupree, né? Pedir o julgamento sumário sobre regras federais do processo civil 56. Lembra que a Ripple citava muito as regras federais do processo civil 56.1? Ele aqui cita o A, tá? Pode ser que tenha que atualizar, né? Não, aqui é de maio, né? Argumentado em 24 de abril de 2023, decidido em 25 de maio de 2023. Vocês viram a distância, né? Argumentado e decidido. Início do processo, final do processo. Aqui, ó, o número do processo e início, a data de início e a decisão final e a data da decisão final. Então, eles brigam, gente, os tribunais brigam para terminar os seus processos o mais rápido possível, para eles mostrar trabalho, falar, ó, meu tribunal aqui trabalha mais do que o seu, né? E aqui, ó, tem mais detalhes aqui que eu deixei marcado, ó. O quarto circuito, né, que é um tribunal de apelação vinculado por seus precedentes, que sustenta que qualquer reivindicação ou defesa rejeitada no julgamento sumário, tá vendo aqui? Rejeitada no julgamento sumário, não é preservada para apelação. Ou seja, não faz revisão daquilo que a juíza falou, ó, eu rejeitei. Só que a SEC está dizendo que eu errei de rejeitar. E vocês vão aceitar e fazer a revisão, né? A menos que tenha sido renovado em uma moção pós-julgamento, lá depois do julgamento final, eles podem, né, fazer essa verificação se tiver alguma coisa nova ali no processo. E aqui, ó, negou o provimento ao recurso, né? Lá nesse caso aqui, ele negou. Aqui, ó, mantida uma moção pós-julgamento sobre a regra 50 não é necessária para preservar para revisão de apelação uma questão puramente legal resolvida em julgamento sumário. Se a juíza bateu o martelo, deu o julgamento sumário, falou que o XRP não é título e que é considerado um contrato, né, de segurança, né, um contrato entre a Ripple e os compradores diretamente comprado com a Ripple, um contrato de... Eu esqueci o nome aí, bota aí o nome, gente, esqueci aí. No caso, ela bateu o martelo lá no julgamento sumário e disse que estava ok, né? E foi isso que tá... E é isso que eles estão falando aqui. Cadê? O tribunal considerou que a ordem que nega o julgamento sumário por motivos de suficiência de prova não é passível de apelação. Após o julgamento, aí mostra aqui os itens, né? Porque o registro factual desenvolvido em julgamento substitui
o registro existente no momento da moção de julgamento sumário. E aqui, ó, segue-se que uma parte deve levantar uma reivindicação suficiente, né, em uma moção pós-julgamento para preservá-la para apelação, né? Essa moção permite que o Tribunal Distrital, que é o da juíza Torres, seja o primeiro a responder à questão que o Tribunal de Apelação enfrentará no final das contas. Havia evidência suficiente no registro do julgamento para apoiar o veredito da juíza Torres? Sim! Se existe, beleza. Não, o Tribunal de Apelação vai negar sumariamente para a SEC. A SEC sabe disso, ela já perdeu de 5, ela já perdeu 3, tá? Apelações. Quem trouxe isso aqui foi o 3 ou 4, tá? Foi o Stuart Alderotti, tá? O diretor jurídico da Ripple. E aqui tá perguntando: havia evidência suficiente no registro? A juíza, gente, pediu todas as evidências. Quem trouxe todas as evidências sabia que ali era o máximo que ele poderia trazer para a juíza. E a juíza foi lá e deu o veredito dela. O mesmo não é verdade para puras questões de direito resolvidas em uma ordem negando o julgamento sumário, né? Aí, se a juíza negou o julgamento sumário, a SEC pediu, a Ripple bateu, aceitou. Então, eles entram num acordo e, ó, todo mundo de acordo com o julgamento sumário. Mas a juíza fala assim, ó, mas eu não vou dar julgamento sumário aqui, não vou negar o julgamento sumário para os dois. Aí, depois ela vem com um veredito sem julgamento sumário. Eu acho que é isso que eu entendi aqui. Essas conclusões não são substituídas por desenvolvimentos posteriores no litígio. E, portanto, tais decisões fundem-se no julgamento final, tá? Todas as decisões que ela tomou no julgamento sumário vai se fundir lá no julgamento final, tá? Ponto em que pode ser revisado em apelação. Aqui tá falando. Mas aí a gente volta um pouquinho aqui. Eu acho que tem que voltar aqui um pouquinho, né? Para saber, né? Havia evidência suficiente no registro do julgamento para apoiar o veredito do júri, né? Não é nem da juíza. Eu falei juíza, que é do júri. Porque esse caso aqui, o julgamento final é junto com o júri, tá? Bom, aqui tem mais uns detalhezinhos, contra-argumentos aqui com o concorrente lá, né? Daquele outro lá no processo lá em cima, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui mais não. Só porque eu marquei aqui, porque eu tava procurando julgamento sumário aqui em tudo quanto é canto e apelação também. E por fim, só para você que ficou aqui até o final, se você quiser trabalhar com a juíza Torres, você virou fã da juíza Torres, ó, no dia 23 de junho de 2023, ela entrou com um informativo aí de contratação de escrivão, tá, gente? Eu só não vou me candidatar porque eu não tenho capacidade de ser escrivão. Eu leio muito, mas escrever muito eu acho que eu não escrevo, não. Brincadeira, gente. Tá aí, ó. Esse aqui é o que ela quer, né? Atualmente, a juíza Torres tem uma vaga para o estágio de 1 ano, com início em julho, ó, agosto ou outubro de 2026, e vagas para todos os cargos subsequentes. Ela concluiu que a contratação para os mandatos de 2024 e 25 e 25 e 26. Inscrições atualmente, a juíza Torres está participando do plano de contratação de escriturário federais, portanto, não considerará inscrições de alunos que formem em 2025 até 10 de junho de 2024. Os candidatos que se formarem em 2024 ou antes dessa data aqui, né, podem se inscrever a qualquer momento. A juíza Torres requer pelo menos 10 meses de experiências em escritório ou prática antes do início do estágio. Meu amigo, pegar cachorro morto fica difícil, né? Processo de inscrição. Os candidatos devem enviar carta de apresentação, currículo, histórico escolar, de direito e amostras de redação para esse endereço lá na juíza Torres, ó. Anexe os itens em PDF, por aí vai, tá? E é isso, pessoal. Se você quer ser estagiário da juíza Torres, tá aí, tá? Todos aqui, gente, são documentos oficiais tirados dos
sites oficiais aí, tá bom? Opa, esse aqui não, esse aqui é da Adobe. Eita, galera. Já ia finalizar ali, ó. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Gravou aí? 14, 30 ou 60 dias, tá? Eu fico com 14 dias, mas vamos ver depois o que os advogados de prateleira nossa aí, Jeremy Rogan, James Carfila, os demais aí, o que eles trazem aí para nós, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.